Oi, gente, ótima quarta-feira para o pessoal que está pegando a estrada, já vai emendar aí o feriado de sexta-feira para curtir a região dos lagos. Vem com calma, vem leve, né? Feriado vai dar para você aproveitar nossas belezas naturais, né? E escolher a cidade que você vai querer curtir aqui na região dos lagos. Hoje, quarta-feira, dia 18, segunda previsão, vai chover, né? Daqui a pouquinho a gente confere se realmente nesta quarta-feira vai ter pancada de chuva à tarde ou qual a possibilidade disso acontecer. Mas tudo bem, né? Tem feito dias lindos e a gente tem aproveitado o máximo com muita alegria, não é isso? Para os aniversariantes de hoje, feliz aniversário! E nesta quarta-feira, Firmina Labre do Espaço A1 trazendo o assunto, abordando um assunto muito importante e eu quero chamar a sua atenção para você papai, para você mamãe, né? Para a família, para esse assunto que é educação neo-humanista. Firmina, é com você. Namaskar a todos, Leila, sua linda, estamos em 2023. Claro que o ano é novo, mas as questões são bem antigas. Questões antigas como educação, escola, que estamos nesse momento trazendo uma roupagem nova. E essa roupagem é uma roupagem muito mais coerente com o mundo e o ano novo que nós estamos vivendo. Para isso, eu andando por aí, andando pelo mundo, extraindo algumas coisas que foram muito interessantes dentro de escola. Porque escola é uma coisa muito interessante. As crianças ficam ávidas por escola. Passam alguns anos e elas, em sua maioria, começam a odiar a escola. Elas se tornam refratárias a uma coisa que deveria ser muito interessante, que é o saber, porque saber é o sabor da vida. Por conta disso, dentro desse olhar, eu encontrei o neo-humanismo. O neo-humanismo é uma vertente dentro das escolas que foi pensada, intuída por um grande mestre na Índia, Pierre Sarkar. Nome espiritual, Shri Shri Amundamurti, e amorosamente Baba, Pai Amado. Ele teve, como muitos outros mestres, um olhar para a infância, o olhar para a primeira fase da vida. E dentro disso, ele instituiu uma filosofia para que as crianças, desde pequena, pudessem acessar a algo sutil. Bem, para falar de neo-humanismo e de escolas neo-humanistas que já funcionam a todo vapor e que está aí transformando a nossa sociedade, de Porto Alegre, Fabrício Labre, que é professor, gestor de escolas, e ele vai falar um pouco da vivência dele com esse tipo de escola e de educação. Olá, bom dia. Como ela falou, me chamo Fabrício. Eu sou daqui de Araruama, mas há 16 anos eu estou erradicado em Porto Alegre. Essa mudança minha para Porto Alegre foi por conta das escolas que trabalham com essa filosofia neo-humanista. Então, a minha busca em Porto Alegre foi por conta dessas escolas, né, que trabalham com essa filosofia, que é uma filosofia que é libertadora, uma filosofia que estimula esse protagonismo das crianças, estimulando as potencialidades das crianças. E esse tempo que eu passo lá, eu tive a oportunidade também de ir em alguns outros lugares do mundo para conhecer outras escolas que trabalham com a mesma metodologia.
e tive nos Estados Unidos, na Venezuela, na Tailândia, na Indonésia, na Índia, em algumas escolas. Vivi durante um mês numa escola na Índia também. E o mais interessante dessa filosofia é esse potencial que desperta nas crianças, esse potencial de liberdade, das crianças terem a autoestima e a segurança de ser quem elas são, sem precisar seguir padrões, né? É olhar o indivíduo como um ser de infinitas potencialidades e estimular essas potencialidades. Não necessariamente potencialidades apenas cognitivas, que é o que a nossa educação tradicional fala muito. A nossa educação tradicional, a educação que eu estudei, que a minha mãe estudou, que os meus avós estudaram, essa mesma educação que as crianças têm hoje acesso nas escolas tradicionais, é uma educação que foca somente nesse desenvolvimento cognitivo, mas não tem esse foco do desenvolvimento humano, né, de formar seres humanos. Por conta dessa nossa cultura do sistema capitalista que a gente vive, onde o importante é ter, não importa o que você é. Então, ser não é tão importante dentro desse sistema. E a pedagogia neohumanista foca exatamente nisso. Primeiro a gente precisa ser, para depois a gente construir todo o resto. Então, esse foco humano que é o mais interessante, não só trabalhar apenas com esse sentido do ser humano, mas um ser universal, né? É um ser pertencente em todo o universo, onde a gente tem um peso para cuidado com as plantas, com a natureza, com os animais, um cuidado com os seres humanos também, mas olhar a gente sendo pertencente de um todo, assim, de todo o universo que faz parte. Sempre que nós falamos de neohumanismo, de escola neohumanista, há uma generalização. Por isso vai ser muito importante para Fabrício, nesse momento, pontuar quais são as bases de uma escola neohumanista. Então, a pedagogia neohumanista, a primeira coisa que a gente precisa pensar é na qualificação do educador ou da educadora que está na ponta com esse público de atendimento, seja criança, seja adolescente, sejam jovens adultos. Não importa o público que está sendo atendido, a gente precisa primeiro qualificar essa pessoa que está fazendo esse atendimento. E essa qualificação, a gente pensa que precisa acontecer uma expansão de consciência. Como é que a gente faz expansão de consciência? A gente utiliza 4 ferramentas, que a gente fala que é o quadrilátero da educação neohumanista, que é o yoga, na prática de exercícios físicos, que a gente trabalha as nossas glândulas endócrinas com controles hormonais, faz esse exercício de articulação, onde cria um corpo saudável. A prática de meditação com o objetivo de foco, de concentração, que principalmente para a criança, né, que o grande benefício da meditação com a criança é o estímulo da concentração. E uma criança que consegue se concentrar, ela consegue alcançar qualquer coisa, aprender qualquer coisa. Em seguida, um conjunto de valores humanos, onde esses valores a gente aprende a ter cuidado com outros seres, serviço com outros seres do universo, e o cuidado com o nosso ser também, que a gente precisa aprender a ter esse cuidado com a gente mesmo, né? E por fim, do quadrilátero, um conjunto é a nossa alimentação. Uma alimentação que seja livre de sofrimento, uma alimentação mais saudável e principalmente que não tenha outros animais no nosso prato. Então, a gente fala muito de cuidado, fala muito de não violência, não adianta nada a gente seguir essa não violência, cuidar do nosso pet, do nosso cachorrinho e comer uma vaquinha no nosso prato na hora do almoço. Então, esses 4 pontos, essas 4 ferramentas, para a gente é toda a nossa base desse trabalho que é feito da educação neohumanista, tanto com os educadores quanto com as crianças, adolescentes e jovens. Olha, Leila, que coisa interessante. E é isso que hoje, não só nas escolas, mas todo o meu trabalho aqui no AIUM, os cursos que eu dou, não dá para fugir de que nós, esse corpo, é formado pelo alimento que nós comemos. E esse alimento é quem vai dar a tonicidade do nosso ser. Porque quando nós nos alimentamos de um alimento mais sutil, a nossa mente ela tem mais clareza. O nosso sistema imunológico ele vai ficar mais fortalecido e o nosso sistema nervoso vai adquirir uma tranquilidade maior para exercer esse quadrilátero que o Fabrício acabou de falar aqui.
principalmente a meditação. E eu tive a oportunidade de agora, nesse final de ano, em Porto Alegre, e almoçar numa das escolas de educação neohumanista. E foi fantástico ver crianças de todas as idades comendo verde, sem aquele preconceito de criança, a criança não come verde, meu filho não gosta disso, não gosta daquilo, e lá todos comendo. Mais ainda, a alimentação orgânica, e isso foi o máximo. E aí você vai ter oportunidade de ver o meu prato. Leila, sua linda, olha o que está acontecendo aqui agora. Eu estou almoçando numa escola de educação humanista. Uma escola que tem como base o vegetarianismo. Olha a merenda que as crianças comem, que hoje eu estou aqui filando. Pêssego, kiwi, rúcula, beterraba. E lembrando que toda alimentação ela é feita sem carnes, sem alho, sem cebola, sem ovo, sem nenhum bicho do mar ou de granja. As crianças vão se habituando desde pequena a interagir com uma alimentação de vida. Na minha vivência, nesse tempo lá em Porto Alegre, eu tive a oportunidade de conversar com Ana Cláudia, coordenadora de educação infantil. E olha, ouvindo Ana Cláudia, como você vai ouvir agora, você não vai ter dúvida nenhuma. Por que eu estou fazendo esse programa? Porque nós aqui em Araruama estamos estabelecendo uma escola neohumanista. Ouçam Ana Cláudia, e aí dá vontade de todas as crianças passarem por essa escola. Bem, eu estou aqui nesse momento numa escola de ensino fundamental. Mas essa escola de ensino fundamental é a segunda escola, porque a primeira escola é a escola de educação infantil. E nós, professores, ressaltamos que o momento mais apropriado para imprimir valores humanos, a condição de afeto e a manifestação da vida, ela deve ser um ensino infantil, porque uma pessoa de 0 a 7 anos, ela vai guardar, assim como todos nós guardamos, impressões para uma vida inteira. Eu tenho aqui a Ana Cláudia, que é a coordenadora de educação infantil da Escola de Anandamar. E, gente, para mim é um prazer estar falando um pouco das nossas escolas de educação infantil e só linkando a fala da nossa grande amiga, trazendo exatamente isso, da importância de se vivenciar uma boa educação infantil, né? Toda criança precisa passar por este processo. Então, linkando tudo isso, eu trago a importância do brincar, do cuidar e, acima de tudo, de respeitar a criança e a sua infância, respeitar a sua história. Baseado nisso, as escolas da Anandamar vêm trazendo todos esses processos também, trabalhando com as crianças a nossa filosofia, a prática do yoga, da meditação e uma alimentação saudável sem sacrifício animal. Então essa é a nossa trajetória e é a partir daí que começa também esse processo do respeito à infância e respeito à criança, aos seres animados e inanimados. Muito obrigada, Ana Cláudia. Isso anima a vida, isso dá um outro tom à educação. Bem, a eficácia é a medida da verdade. Muito lutamos pela verdade das coisas, mas agora vocês vão ouvir Lívia, que também é professora dessa escola, tem algo muito especial. Ela foi aluna de uma escola neohumanista e é muito bom falar com alguém que viveu essa experiência e que sentiu em algum momento vontade de participar disso. Oi, Leila, aqui eu de novo, aproveitando esse momento aqui em Porto Alegre, nessa escola de educação neohumanista de Anandamar,
de escolas de educação neohumanista. Eu tive a oportunidade de visitar uma universidade como base neohumanista na Índia e lá se praticava yoga. Mais tarde nós vamos ouvir Fabrício falar por que do yoga. Mas nesse momento eu quero apresentar para você e para todos que estão nos assistindo uma pessoa muito especial que eu conheci hoje aqui, a Lívia. Ela tem uma história, prestem bem atenção. Oi, tudo bem? Eu sou a Lívia. Eu fui estudante da Dona Mário, ensino neohumanista, e hoje eu sou professora de yoga aqui na escola, então para mim é muito emocionante e significativo trazer tudo que eu aprendi para essas crianças. É muito bom aqui no Espaço A1 a gente receber pessoas que hoje estão mudando o planeta. Fabrício é uma dessas pessoas que fez uma opção de vida, trabalhar em prol da educação, e educação de crianças. E muito eu agradeço porque é uma fonte de inspiração para todos nós que nesse momento está empenhado também em fazer uma escola neohumanista aqui em Araruama. Essa escolha de trabalhar com a educação assim, foi uma coisa que ela aconteceu na minha vida, mas depois que aconteceu eu comecei a ter clareza do por que aconteceu. Eu fui uma criança que não tive muita dificuldade na escola, mas eu fui um jovem que tive muita dificuldade na escola. E dificuldade por quê? Porque pela opressão que o sistema de educação traz na nossa mente. Então, se hoje eu tenho algo para contribuir com crianças, com adolescentes, é não ter uma educação que oprime, e sim uma educação que emancipa. Uma educação emancipatória da mente, assim, que era o que eu queria para mim na minha vida. Então, hoje, a minha meta de vida é essa. É trabalhar com crianças de forma que elas se sintam emancipadas das prisões que tem na mente, e principalmente com os adultos, com os educadores, com as educadoras que trabalham, pessoas que estão na ponta da educação, com essas formações que eu costumo fazer em todos os lugares do Brasil e em outros países também, para poder elas compreenderem da importância que esse momento da educação tem para toda uma vida de realizações, porque a gente é muito condicionado em que a realização ela é somente material, e não é. A realização ela é interna. A realização material, a gente sempre vai sentir a falta de algo. E a realização interna, essa bem-aventurança, a gente não sente falta de mais nada, a gente se sente preenchido. E eu agradeço e espero que vocês tenham gostado. Nós nascemos e estamos inseridos numa tradição cristã. E lá nessa tradição, no livro sagrado da Bíblia, tem a mensagem de Jesus Cristo. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Que venham as crianças e que eu possa, como ser humano e como professor, aprender com elas. Namaskar a todos vocês e a Leila, sua linda, que dá essa grande oportunidade de fala todas as semanas. Obrigada, Firmina, pela participação. De volta na próxima quarta-feira. Beijo aí para o Fabrício Labre, né, que está retornando para o Sul. Fabrício, bom tê-lo aqui com essas informações e toda essa experiência, né, essa vivência. Fiquei também muito feliz em poder te conhecer e te ouvir nesta edição aqui no Fala ao Vivo. Gente, estou ficando por aqui, de volta amanhã em mais uma edição. Beijo no seu coração para os aniversariantes nessa data querida, muitas felicidades e muita alegria, muito amor, que você realize os seus sonhos, tá? Que toda criança e idoso receba amor, tenha um lar, tenha o que comer e tenha o que vestir, porque tudo é o amor e o amor é o todo.